E agora a gente vai entender o que esperar do Brasil em 2024. A gente se dedicou a tratar de Argentina, vamos olhar mais para o Brasil. A gente começa revisando temas que foram notícia nesta semana. E o número 1 é essa notícia que você vai ver agora. O Ministério da Fazenda revisou para baixo a expectativa, de 2,3% para 2,2% a previsão para o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil. Entre os motivos apontados está o cenário externo e a perspectiva menos favorável para a agricultura brasileira, que está sendo afetada por problemas climáticos. Número 2, uma pesquisa da Genial Quest, realizada com o mercado financeiro, indicou uma piora da avaliação do governo Lula. Veja, por exemplo, que em julho, 44% dos entrevistados avaliavam o governo como negativo. Em setembro, o número saltou para 47%. E agora, em novembro, subiu para 52%. Número 3, falando em déficit fiscal, o governo elevou a projeção de rombo das contas públicas. A previsão para 2023 é que os gastos do governo ficarão em 203,4 bilhões de reais acima do que ele arrecada. Em setembro, a estimativa era de 141,4 bilhões, ou seja, subiu de 141 para 203 bilhões. Com isso, o Brasil não deverá cumprir a meta de ter um déficit primário de 1%. Lembrando que Lula já disse em 2024 que dificilmente o Brasil vai atingir a meta de déficit zero. Número 4. Nesta semana, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou 2 propostas do governo para aumentar a arrecadação. Uma é a lei que trata da tributação dos investimentos realizados fora do país e de fundos exclusivos para pessoas de alta renda. Outra lei aprovada é a que taxa as empresas de apostas online. Número 5. Já da parte dos governos estaduais, representantes do Sul e Sudeste divulgaram uma carta propondo um aumento do ICMS. A medida, que ainda precisaria ser aprovada pelas assembleias legislativas dos estados, cita a reforma tributária como um dos motivos para essa elevação do tributo. E com essas 5 notícias da semana, a gente vai partir destes sinais para analisar as perspectivas para a economia, agronegócio em 2024. O nosso convidado é José Carlos de Lima Júnior, sócio-diretor da Marquestrate. Zé Carlos, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kellen, muito obrigado pela oportunidade de convite. É um prazer estar aqui com você e todo o público aqui do Hora H do Agro. Muito obrigada a você pela companhia. A primeira pergunta é: qual vai ser o rumo da economia de Lula e Haddad esperado para 2024? Então, Kellen, quando você começou a fazer a apresentação aí, colocando especificamente aí os 5 grandes pontos, o que chama muita atenção, começando de trás para frente, é quando você começa a ver a preocupação, principalmente dos governos, nesse momento de Estado, em aumentar a arrecadação. Em nenhum momento a gente começa a falar de redução de despesa. Ou seja, para poder fazer o equilíbrio das contas públicas, ao invés de você mexer na aba, diminuir a parte de despesa, não, ao contrário, aumentar a aba receita. E nesse caso, o que chama atenção e que também me preocupa é que em nenhum momento nós estamos pensando que em 2024 nós teremos eleições municipais, o que é uma situação que pode trazer um agravo, considerando o apetite do governo de querer ter, digamos, alguns municípios do país sob o controle da própria legenda, e aí você pode vir a ter investimentos ou gastos além das cotas que a gente tem assistido até então. Ou seja, nós temos, além desses 5 grandes pontos, a gente tem uma das formas de minimizar o efeito, por exemplo, do ponto 2 que você traz ali, que foi exatamente a queda da popularidade do presidente Lula, uma das formas de tentar resolver isso, por que não fazer investimentos massivos em alguns municípios-chave do país? Realmente é um desafio essa questão da falta de preocupação com diminuição do tamanho da máquina pública e sim um foco em aumento de arrecadação. Essas foram algumas das principais notícias que marcaram a semana e esse é um dos principais pontos que preocupa o agro. Qual vai ser o papel do agro no próximo ano, na sua opinião? Ele pode ser um dos setores também alvo de mais taxações? Então, Kelly, é muito importante a sua pergunta, porque hoje, quando a gente começa a analisar o agronegócio, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente tem uma realidade que é, de uma certa forma, a normalização em termos das cotações das commodities, dado no histórico dos últimos 3 anos, que foram excelentes,
o que tem feito com que o produtor, em sua grande maioria, de certa forma, até postergue a tomada de decisão com alguns produtos, até mesmo a própria safra. Então, quando a gente começa a pensar, principalmente na safrinha do próximo ano, já pensando no milho, possivelmente, a gente vai vir a ter uma redução de área plantada. Nesse momento, alguns lugares, eu tenho ouvido a especulação em torno de 15% de redução de área plantada para o milho. Mas, em contrapartida, a gente já tem, naturalmente, a pressão do clima. Hoje, quando a gente começa a pensar a situação que o Centro-Oeste vive, com o replantio de soja, principalmente, devido ao calor, várias áreas, vários produtores acabaram perdendo as sementes que foram lançadas ao solo, tendo que fazer todo o cultivo. Eu mesmo acabei presenciando algumas situações de produtores que estão tirando soja e colocando algodão no lugar. Ou seja, o clima por si só já traz uma incerteza muito grande para o agro no próximo ano. E aliado a tudo isso, tem todos esses movimentos. Inclusive, há pouco, você estava falando a respeito das retenções argentinas, que como o próprio Pogo e o próprio comentarista aqui da Jovem Pan trouxe, é extremamente importante a gente analisar, porque a gente pode vir a ter um player extremamente competitivo, brigando ainda mais com o Brasil, no momento em que a própria China passa por uma revisão da própria estratégia dela enquanto país. Interessante. Agora, você mencionou os desafios do clima, e essa é uma realidade que o agro brasileiro está vivendo agora, seja por excesso de chuva em algumas regiões, ausência dela em outras, e é bom lembrar que agora em 2023 o setor agro ajudou e muito a puxar o PIB da economia brasileira. Mas agora, com os desafios de um El Niño, como será o ano que vem pela frente? A safra não será recorde e o PIB agro não ajudará a puxar o PIB do Brasil? Kelly, quando a gente pega e começa a pensar aqui, né, o grande problema de tudo isso que a gente tem, Kelly, é o seguinte: quando você começa a pensar o PIB do Brasil e a participação que o próprio agro tem, uma das coisas que é fundamental para a gente poder considerar aqui nesse momento é qual que é o impacto que a gente vai ter com tudo isso, pensando principalmente na própria oscilação da moeda. Porque hoje, quando a gente começa a ver que de repente pode vir a ter uma valorização aí de grãos, considerando o prejuízo que o clima com certeza vai trazer na produtividade da lavoura, o mercado ainda não tem reagido na mesma forma que alguns esperavam, né? Porque a gente começa a perceber que é provável que a gente venha a ter essa queda de produtividade, mas, por outro lado, essa própria queda de produtividade, ela vai ter como um desdobramento talvez um reposicionamento até dos próprios fundos. Hoje a gente começa a ver que há uma preocupação com relação a essa oferta e o produtor, até então, ele não tem percebido no sentido de prêmios para a entrega de soja futura ou dos grãos futuros. E aí toda a situação, com certeza, acaba passando com quanto de rentabilidade a gente vai conseguir entregar no campo. E, consequentemente, o Brasil, que tem aí no agronegócio uma importante fonte de geração de divisa e receita, com certeza vai sentir esse impacto agora, já no primeiro semestre de 2024. Muito bem. O mercado, trazendo também outra notícia que marcou a semana, o mercado piorou a avaliação de Lula, conforme a pesquisa Genial Quest que a gente viu há pouco. Agora a Bolsa do Brasil está subindo, o dólar está caindo. Como que essas coisas se conectam e que sinais elas nos dão para o futuro? Então, Kelly, quando você pega e começa a pensar assim, né, a Bolsa, a gente costuma dizer assim, né, sempre é uma realidade de enxergar um tempo muito mais à frente, uma oportunidade muito mais à frente. A gente tem, primeiro, esse movimento de Bolsa que a gente assiste no mercado financeiro, é muito mais voltado numa possibilidade de que, digamos, o governo americano possa vir a reduzir a própria taxa de juros, algo que, nesse momento, tem feito com que a renda fixa americana se torne extremamente valorizada. Por isso que a gente teve aí uma migração de capital muito forte para a renda fixa, o que acabou inibindo, de certa forma, a própria valorização das commodities, que é um dos, digamos, produtos, uma das classes de ativo dentro da renda variável. Por outro lado, a gente tem toda a preocupação, como eu coloquei no início aqui da nossa conversa, que é o que pode vir a acontecer com o governo em face de todas essas transformações que estão sendo colocadas. A gente tem, de um lado, um governo que tem se preocupado em aumentar a arrecadação e não tem se preocupado muito em reduzir as próprias despesas. A gente tem, por outro lado, aí um ano eleitoral, nós entraremos em eleições municipais em 2024, o que com certeza pode impactar, sim, aumento de despesas e gastos públicos. E isso em face de um movimento que o próprio mercado como um todo ainda aguarda desdobramentos e consequência primeiro, a própria crise do setor imobiliário que nós temos na China, uma expectativa de talvez o governo chinês criar novos incentivos para tentar fazer uma retomada da própria economia, que acaba, de certa forma, não
ficando muito perceptível a retomada de compra, quando você começa a analisar os índices aí, principalmente de compra dos volumes importados, aquele índice, o DRY, né, que acaba analisando o índice dos principais navios aí que fazem o transporte graneleiro aí no mundo. Você também acaba percebendo também a própria preocupação do governo americano. A gente tem conflito no Oriente Médio, qual que é o tema, o tamanho que todo esse imbróglio pode ter. Ou seja, são uma série de senões que com certeza vão trazer um desafio bastante adicional agora nesse 2024, Kellen. Para encerrar, 30 segundos, a pergunta que está na nossa tela, os rumos da economia de Lula em 2024 serão quais? Eu espero que seja sensato dentro dessa possibilidade, que com certeza as eleições municipais podem vir a trazer aí uma tentação de fazer investimentos, principalmente aqueles gastos em que a gente acaba não tendo, digamos, o retorno posterior, que são aqueles investimentos que seriam muito mais inteligentes, né? Quando você faz em infraestrutura ou até mesmo ali em ajustes necessários dentro da máquina. Infelizmente, o que eu percebo é que dentro de uma lógica de equilibrar as contas públicas, você tem duas possibilidades, ou diminuir a aba despesa, ou aumentar a aba receita. E o que a gente tem visto é apenas o lado de aumentar a aba receita, o que é muito prejudicial, pensando no custo de capital que nós temos já com essa taxa de juros que o país vive. Está muito claro o sinal. José Carlos de Lima Júnior, sócio-diretor da Marquestrate, volte sempre, um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Kellen. Boa semana. A você também, até a próxima.